boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, gostaria hoje iniciar nossa reflexão com a oração mais preciosa que nós temos, a oração que Jesus Cristo mesmo nos ensinou, o Pai Nosso, especialmente na sua segunda parte. As primeiras 3 são 7 pedidos, não é? E as 3 primeiras se referem a Deus e as 4 últimas se referem à nossa vida. Todos nós decoramos esta oração com mais ou menos atenção e às vezes, ou muitas vezes, até um pouco distraído, não é? Porque é uma oração que Jesus nos ensinou para nos dirigir ao Pai. Na segunda parte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, Jesus nos ensina que nós podemos diretamente pedir ao Pai tudo o que é necessário, não apenas o pão, mas tudo o que é necessário para viver bem o dia. Não é? E aí simbolizado pelo pão, para fazer bem a gente, ao corpo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Outra coisa que deve fazer bem. A gente só vive bem perdoando ao irmão como receber o perdão. Eu acho que todos nós já fizemos esta experiência. Como faz bem quando a gente finalmente chega, a perdoar de coração, não apenas pedir desculpas formalmente, mas perdoar de coração e também receber o perdão se a gente cometeu uma falta contra o irmão ou a irmã. Quando a gente então recebe o perdão, faz o bem, alimenta também. Agora, é justamente por isso eu estou hoje citando, não nos deixeis cair em tentação. Nós pedimos ao nosso Pai do céu. São 4 pedidos, o pão, o perdão,
são as coisas mais importantes. E que a gente não caia em tentação. E o último está ligado um pouco, mas livra-nos do mal. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Que a gente não caia em tentação. Hoje, o evangelho muito breve do Marcos, evangelista Marcos, nos outros anos, quando a gente lê a versão de Lucas e de Mateus, eles realmente descrevem as tentações, as 3 tentações de Jesus, né? Quando o diabo diz: transforme estas pedras em pão, né? Como a gente cantou no canto de aclamação, o homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Foi a resposta de Jesus a Satanás. A outra que Mateus e Lucas colocam, né, que Jesus mostrou o mundo todo e disse: tudo isto será teu se te ajoelhares e me adorar. Não é? A coisa do poder, né? Aquela coisa de querer usar o poder sobre os outros, fazer os outros depender da própria pessoa. E a outra coisa de levar as coisas de Deus como brincadeira, colocou em cima do templo e se joga lá embaixo porque está escrito: os anjos vêm e vão te salvar, né? Não levar a sério as coisas de Deus. O evangelista hoje é mais breve e diz apenas poucas palavras. Ficou no deserto 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Bom, todos nós conhecemos este fenômeno em nossa vida de ser tentado. E justamente este evangelho nos mostra mais uma vez que Jesus assume realmente toda a nossa condição humana. E nessa condição humana também faz parte a tentação. Porque alguns já acham, ou existe gente que acha já a tentação é pecado. Não é pecado. Cair em tentação, isso é outra coisa. E então por quê? As outras criaturas que Deus criou não tem esse problema não é? Você tem um gato, um cachorro em casa? Não, tem? Não, também não, oxente. Agora o gato quando passa aqui, né, ele não está consciente, né? Ele não cai em tentação. As outras criaturas não têm esse problema. Só o ser humano, nós, temos o problema. Temos sim ou não? Temos? Sim. Todos nós sabemos que. Por quê? Porque Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E se imagem e semelhança deve ter alguma característica que faz com que a gente pode dizer: por isto somos imagem e semelhança de Deus. Não é? Ele nos deu a liberdade, a consciência, o distinguir entre o bem e o mal. Isto faz a dignidade humana, o homem livre, o ser humano livre realmente tem plena consciência e pela consciência sabe se ele está fazendo o bem ou o mal. E aí ele tem que escolher. Quantas vezes isso acontece quase diariamente em que nós devemos
escolher entre opções. Não é sempre uma questão de pecado, não sei o quê, mas escolher. Nós não seguimos simplesmente instintos como os animais, outras criaturas que vivem conosco nesse planeta. Não, eles seguem os instintos. Nós realmente vivemos uma vida, ou devíamos viver uma vida consciente. E aí já podemos dizer, infelizmente, existem muitas pessoas que já estão com a cabeça feita e que não têm mais essa qualidade de escolher livremente. Também tem isso. É uma coisa meio complicada para dizer realmente eu tomo a plena decisão. Ela minha não, ela tem muita influência justamente no tempo de hoje. Quanta gente cai hoje em dia e acha que está certo, está formando a consciência própria com aquilo que se chama fake news, mentiras que estão rodando hoje em dia nas redes sociais. É uma coisa terrível, que estão formando a nossa consciência e depois influenciando as nossas decisões. E às vezes realmente pode acontecer que por influência de fora, realmente estamos tomando decisões que não são bons, sem a gente tomar consciência, porque já foi feita. Já houve quase, podemos dizer, se usa uma lavagem cerebral. Tem isso. Então, a quaresma, não nos deixa cair em tentação. A quaresma nos chama realmente a refletir a nossa personalidade. O nosso ser, a nossa existência como filho e filha de Deus. E tomar decisão e pedir a graça de Deus que nos ajuda a realmente cooperar ou atuar conforme o dom que Ele nos deu, o dom da consciência. E realmente criar uma consciência crítica, que não aceita toda e qualquer opinião. Veja como é fácil. Na Sexta-feira Santa, nós vemos um povo manipulado. Quando Pilatos estava mostrando Jesus ao povo e perguntou: a quem vocês querem que eu vou libertar hoje, nesse dia santo? A Barabás ou a Jesus? A multidão gritou o quê? Jesus! Não, para libertar gritou Barabás. Todos eles conheciam Jesus. Interessante, né? Todos eles com certeza conheciam Jesus. Pouco antes ele entrou em Jerusalém. Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Tudo que a gente canta no santo. E de repente, cabeça feita. E o que vou fazer com Jesus? Crucifica-o. Pois é, minha gente, estas coisas acontecem também hoje. E ninguém pode em si se desculpar, eu não sabia, não. É uma tarefa muito grande de afinar, de ajustar a consciência. Não é?
é uma tarefa nesta vida que a gente deve praticar, realmente analisar. Claro que a gente não está completamente independente, nós estamos vivendo num conjunto de pessoas, de opiniões, etc. E aí, às vezes, não é difícil, não é fácil de realmente tomar uma decisão justa. Justa no sentido conforme a vontade de Deus. Vamos então, caros irmãos e irmãs, quando a gente reza nessa quaresma, o Pai Nosso, levar ou sublinhar esse pedido que Jesus nos ensinou para pedir ao Pai: não nos deixes cair em tentação, e acrescentar, com a graça de Deus, mas livra-nos do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.